Eu estou recebendo a odontopediatra Maria Cristina Lippel. Boa tarde, doutora. Como vai? Obrigado pela participação. Obrigada a você. Doutora, eu tive um problema para tirar a chupeta da minha filha, viu? Eu usei a técnica do Papai Noel. Aí, ó, dá a entrega pro Papai Noel, a chupeta não pega mais a chupeta, você vai ganhar presente. Ela entregou. Aí, na semana seguinte, ela tava com a chupeta. Eu falei, mas você não entregou a chupeta do Papai Noel? Não, papai, essa é a outra chupeta. Eu entreguei aquela. Não era mesmo? Ela tinha razão. Mas essas técnicas precisam ter criatividade, né? Tem que usar bastante. Agora, e esse furinho na chupeta funciona mesmo, doutora? Então, até hoje, eu vi só um caso de uma paciente que a mãe usou, mas porque ela quis usar, não foi orientação minha. E disse que deu certo. Mas será que é porque evita aquela sucção, né? Eu acredito que ela não fique tão gostosa, né? Tão prazerosa, ela fica furada, então ela não fica com aquela consistência toda que ficaria com arzinho dentro, né? Mas eu acho interessante, eu acho válido. Embora eu nunca vi nada científico sobre isso. Tá Acredito até que não tem. Quem sabe pode fazer um teste, né? Também não custa nada. Doutora, essa questão da chupeta que nós vimos então na reportagem é uma preocupação de muitos pais. Alguns falam que ajuda a criança realmente a deixar a chupeta. Outros dizem que faz mal para a saúde. É verdade que o uso prolongado da chupeta, por exemplo, atrapalha a dentição? Então, dentinho mais para frente? Sim, atrapalha, mas na verdade não é o dente em si, é o osso. É o céu da boca, né? O palato, ele vai ficando com uma formação inadequada, atrapalha até a respiração. E essa criança certamente vai ter que pôr um aparelho, e muitas vezes nem um aparelho. Muitas vezes, se isso perdurar muito tempo, vai ter que fazer uma cirurgia ortognática no futuro. Entendi. Quais são os cuidados recomendados, doutora, para a limpeza da boca dos pequenos, mesmo antes dos dentinhos nascerem? Por exemplo, recém-nascido, a gente tem que fazer a limpeza. Como é que faz, doutora? Tem. A limpeza a gente orienta sempre a fazer com uma ponta de fralda ou gaze umedecido em água filtrada. Você passar nos roletes gengivais, no lugar onde vai nascer os dentes, esfregar assim, delicadamente e limpar de todo o resíduo que ficou, mesmo tirar acúmulo de leite, né? Exatamente. Resíduo de leite, é isso aí, é importante. Também evita mau cheiro, né, doutora? Evita mau cheiro. E o mau cheiro é bactéria, né? Na hora que está nascendo ajuda também, doutora, essa higienização? Na hora que está nascendo? Porque, na verdade, ele vai nascer num ambiente mais, né? Principalmente. Mais limpo. Vai nascer num ambiente adequado. Bom, a partir de que idade, doutora, é recomendado ir ao dentista para evitar que as crianças tenham medo? A criança tem muito medo de ir ao dentista. Na verdade, o ideal dos ideais é que a criança fizesse a primeira ida no dentista antes de ter os dentes. Então, o que a gente aprende e tenta aplicar na clínica é de 4 a 6 meses de vida a primeira consulta. Muito bem, você pode fazer qualquer pergunta para a doutora Lippel, tá? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, qualquer dúvida pode mandar a sua pergunta, número 974013419, o DDD é o 15, envie a sua pergunta com o nome, bairro e cidade. Está aqui aparecendo o telefone, nós temos mais alguns minutos com a doutora Lippel aqui no quadro Vida. Tá chegando a primeira pergunta aqui já, doutora. Qual é a melhor maneira de escovar os dentinhos do bebê? Tem alguma escova ou técnica específica? Sueli, da Vila Garcia de Votorantim, a Sueli. Melhor maneira de escovar o dentinho? Então, hoje em dia, você tem várias marcas de escovas dentais para os primeiros dentinhos, né? São as escovas de 0 a 2 anos, tem algumas até de 0 a 1 ano. Tem marcas, eu não vou citar marcas, porque são N marcas hoje em dia que são fantásticas. Tem também a dedeira de borracha, que eu acho interessante, mas eu ainda prefiro a escova. Doutora, a questão é a seguinte agora, que eu vou perguntar. A criança quando sai, por exemplo, de uma festa de aniversário, vai para casa, tá cansada, chega dormindo no carro e não consegue a banho, às vezes não consegue fazer a higienização. E tá ali cheio de brigadeiro, de doce, de bolo, né? Então, eu tenho uma história própria, né? A minha filha hoje vai fazer 12 anos, mas quando ela era bem pequena e vinha desses aniversários de buffets, enfim, festinhas à noite no carro já dormindo, com brigadeiro, com bolo, chegava em casa, eu colocava um pouco de creme dental sem flúor e escovava assim, meio na marra, né? Porque era contra a vontade dela, mas ela dormia com os dentes relativamente limpos. E hoje em dia eu não acho necessário que seja sem flúor, mas que seja um grãozinho de arroz do creme dental com flúor, ou então, pelo menos,
A escova molhada só com a água e dá uma limpadinha. Doutora, a escovação é questão de hábito, né? É. Se começar desde pequeno e tal. Quem sabe em relação a essa questão da festa ou qualquer outro ambiente, qualquer outra situação, quem sabe a mãe possa levar a escova e a pasta ao salão de criança lá, o buffet, e aí, antes de sair, vai no banheiro e escova. Não seria uma alternativa? Seria perfeito, mas pela minha experiência própria, isso não funciona. A criança não vai querer escovar. Não, né? E porque eles querem brincar até o último instante de sair da festa. Certo. Normalmente sai da festa depois do aniversário do parabéns, e é bolo e brigadeiro, e já vai pro carro. Muito bem, tem mais uma pergunta chegando aqui. A criança pode usar o mesmo creme dental que o adulto, doutora? Vila Berti, Itapetininga, não deixou o nome da pergunta da pessoa. Mas pode usar o mesmo creme dental que o adulto? Atualmente foi chegada a essa conclusão por estudos que pode sim, com uma quantidade muito reduzida, né? Então, dependendo da idade, se for pequeno, é 1 grão de arroz ou até menos, quanto menor a criança. E depois dos 4 anos, como se fosse uma ervilhinha, uma quantidade de uma ervilhinha. Tá certo. Doutora, os cuidados com a alimentação em geral. O que a doutora recomenda para ter dentes mais fortes e saudáveis? Refrigerantes e doces estão proibidos? Não, proibidos não. Você tem que saber quando dá e o quanto dá. Então, eu oriento sempre os pais a liberarem mais no final de semana, e mesmo assim com uma certa precaução, né? Escovando bem depois e não várias vezes ao dia. Se for comer, que coma e tome o tanto que quer, 2 vezes no máximo no dia. De preferência, se fizer assim, dificilmente ele vai ter problema da doença cárie. Aqueles sucos que são naquelas embalagens, caixinhas artificiais, aquilo estraga o dente, doutora? Estraga, porque todos, digamos, 99,9% deles contém açúcar. E todo mundo leva, quer dizer, a maioria leva para merenda, né? Leva, esse é um problema sério. Além que pode provocar também sobrepeso, né? Sim, eles têm, inclusive a nova tabela nutricional que foi lançada esse ano, da Organização Mundial da Saúde, fala muito sobre esse detalhe, que esses sucos são muito concentrados, enfim, que não são... Tá bom, para terminar, doutora, de alguns anos para cá, o uso de aparelhos está cada vez mais comum, né? Mais acessível à população. No caso das crianças, a partir de que idade pode começar a fazer esse tipo de correção? Olha, hoje em dia a gente está fazendo essa correção quanto mais cedo possível, depende muito do paciente. Tá. Se o paciente ele é um paciente mais dócil e tem algum problema, a gente já entra com algum procedimento ortodôntico logo nos primeiros aninhos. Tá certo, obrigado, viu, pela sua entrevista, foi um prazer. Prazer, tá bom? Esse foi o bate-papo então com a doutora, odontopediatra, a doutora Maria Cristina Lippel, aqui no quadro Vida de hoje.